Olá a todos, me chamo Alisson Fonseca, brasileiro de Santos, São Paulo, e estou aqui hoje participando com a Te Entrevistei. Eu quero que você comece a entrevista contando um pouco a sua história e a sua trajetória na atuação até chegar na Turquia. Tá ótimo. Bom, tudo começou da seguinte forma: eu comecei a modelar aos meus 16 anos, por uma agência, na verdade, que me achou junto com a minha mãe quando eu estava passeando pela cidade de Santos, e eles me fizeram um convite para participar de algumas figurações de algumas novelas no Rio de Janeiro e São Paulo. E a partir desse momento eu comecei, inclusive eu tive também no apoio de elenco na época da novela Passione, junto com Daniel Oliveira, Fernanda Montenegro, entre outros. E algum momento depois, acho que mais ou menos um ano depois, eu entrei num grupo de teatro de Santos mesmo, que se chama Grupo Manda Pra Cabeça, com o diretor Bruno Escola. A partir quando eu entrei nesse grupo, eu tive uma permanência com eles no período de 7 anos, e aí a gente esteve realizando alguns projetos também no estado de São Paulo. Depois desse momento que eu tive essa experiência no Brasil, entre figurações e apoio de elencos em algumas novelas e algumas séries, eu tive também uma proposta para começar a modelar em São Paulo por uma agência que se chama Way Model, onde eu tive alguns anos com eles. Foi aí que eu comecei a minha carreira de modelo. Após um certo período, a Way ela começou a me vender para fora do Brasil. E aí eu tive minha primeira experiência no internacional, que começou pelo México, onde eu residi por um ano e meio. Do México, logo na sequência, eu tive um outro convite para ir para os Estados Unidos, Nova York. E aí, em Nova York, entre Nova York, Miami e Los Angeles, eu fiquei mais ou menos um ano e meio. Depois eu retornei para o Brasil, dando continuidade nos trabalhos, em filmes publicitários, reclames, trabalhos como modelo, etc. Logo depois de uns 6 meses, eu retornei novamente para os Estados Unidos, continuei os meus trabalhos. E depois dos Estados Unidos, eu tive um outro convite para fazer uma temporada na Itália. E aí eu tive em Milão, na Itália, por uma temporada curta de 3 meses. Fiz a experiência, gostei muito, os trabalhos foram bem bacana. Retornei para o Brasil devido ao processo de alguns documentos que eu precisava para poder retornar para a Itália como residente. Depois de um certo, acho que foi um período bem curto, mais ou menos um mês, retornei novamente para a Itália, onde eu acabei residindo por 2 anos, realizando ótimos trabalhos entre filmes e trabalhos como modelo, campanha fotográfica, etc. Logo depois, no momento que eu estava na Itália, começou a vir alguns convites daqui da Turquia, de Istambul, de uma agência de modelo, que gostaria muito de trabalhar comigo aqui, me apresentar ao mercado. Porém, eu estava num processo muito forte com os trabalhos na Itália e fazendo alguns direct bookings. Direct booking é quando o cliente ele buca você da onde você está e você acaba voando para outros países para realizar os trabalhos e retorna para o seu país de residência. E nessa época da Itália eu estava muito busy, por isso que eu não consegui vir à Turquia nesse momento. Logo depois de 2 anos, eu retornei para o Brasil novamente. Tive uma temporada mais ou menos de 3 meses no Brasil. Aí foi quando entrou um projeto de um cliente meu da Argentina, Buenos Aires, que eu já vinha trabalhando num período de alguns anos. E a gente realizou esse projeto. Foi uma campanha de primavera-verão na ilha de Malta. E quando eu terminei esse projeto na Ilha de Malta, eu vi que eu estava bem próximo da Turquia, mais ou menos 1 hora e meia de voo. Foi aí que eu tomei a decisão de, bom, vamos lá na Turquia agora, conhecer o mercado e ver o que esse mercado tem para mim em questão do meu lado profissional. Assim que eu cheguei, na minha primeira semana, comecei a trabalhar numa intensidade muito forte. O meu perfil foi muito bem aceito aqui. E desde então foi nesse momento que eu comecei a me apaixonar pela Turquia, porque é um país que, na verdade, tem muitas coisas similares assim com a nossa cultura brasileira. Os turcos são muito receptivos, eles são muito receptivos, na verdade, apesar de a cultura ser oposta, né? Não tem como comparar uma coisa com a outra. Mas eu sempre falo para eles que eles têm um pouco daquele
eles têm uma pitada latina, na verdade. Foi isso que também me tirou um pouco da atenção. Bom, comecei os trabalhos aqui na Turquia, vai fazer 6 anos agora, em junho vai fazer 6 anos que eu cheguei aqui na Turquia. Nesse período de 6 anos aqui, trabalhei numa intensidade muito forte, como eu tinha mencionado, realizando muitas campanhas, muitos comerciais aqui na publicidade. E depois de 4 anos, eu, na verdade, comecei a ter o interesse de estudar turco. Eu comecei um pouco tarde, porque o inglês, como eu falo inglês, o inglês funcionava muito bem para mim aqui. Porém, eu vi que estava ficando um pouco limitado em questão dos trabalhos para mim, pelo fato de o perfil do Alio está estampado praticamente na Turquia inteira, com muitas marcas, e eu comecei a pensar que eu gostaria de dar continuidade na minha carreira de ator, como eu tinha começado no Brasil, mas depois eu deixei de lado devido os trabalhos de modelo ter entrado numa intensidade muito forte. E aí tem mais ou menos 2 anos, na verdade, que eu comecei a estudar turco. Eu sou casado com uma turca, na verdade, minha esposa, ela se chama Melissa, e o suporte maior acabou vindo dela, na verdade. Tem 2 anos que eu estou trabalhando muito forte no turco, já estou ali praticamente fluente, mas ainda continuo os estudos, porque é uma língua muito difícil, na verdade, mas graças a Deus já estou dentro dela. E agora, com essa oportunidade que eu tive em relação à novela Ego, né, o Dizzy Ego aqui junto do canal da Fox, a intensidade das gravações são muito fortes aqui. A gente acaba gravando num período de 3, 4 ou até 5 vezes na semana. O que eu tenho para falar é que eu estou dando continuidade num sonho que eu já tinha desde criança, que na verdade começou, se eu não me engano, a Malhação ela começou em 1995, na época do Cabeção, do Arthur. Eu assistindo um dos capítulos da Malhação, foi ali que despertou tive um insight muito forte, assim, de dentro para fora. Foi quando eu decidi que eu quero seguir nessa carreira de ator. Eu vou só complementar, porque a gente jogou lá no Twitter e, cara, assim, viralizou, né? Muita gente mandou pergunta para você. Filtrando as perguntas, o que a galera mais tinha dúvida é como que é viver no meio da cultura turca, porque a gente que acompanha sabe como é a cultura turca, que falando de cultura é muito diferente do Brasil. Mas tem essa coisa que você falou, a gente sente que tem alguma proximidade. Então a dúvida que a galera mais tem é como é ele sendo brasileiro, como ele consegue, como ele lida com essa cultura no dia a dia. É fácil? É difícil? Como é que é? Essa foi a maior dúvida. Quando eu cheguei aqui na Turquia, há 6 anos atrás, eu tive, na verdade, um choque assim em questão da língua, porque eu vi que a língua era uma língua muito difícil. Eu até imaginei na época, eu falei, nossa, eu acho que vai ser muito difícil eu aprender essa língua. Apesar de eu já falar junto com o turco, hoje eu falo 5 línguas: português, espanhol, italiano, inglês e o turco agora por último. E, na verdade, foi um choque para mim, pelo fato da língua ser bem diferente, né? E muito difícil. Porém, no decorrer do tempo, eu comecei a ter aquela vontade de começar a aprender, até mesmo porque a partir do momento que eu decidi que eu queria fazer residência aqui na Turquia, pelo fato de ter visto que era um mercado muito bom para mim, chegou um momento que eu falei, bom, agora eu vou ter que aprender de uma forma ou de outra, porque eu quero residir aqui e não tem outra opção. Em questão da minha convivência, do meu dia a dia aqui, hoje, na verdade, é super tranquilo. Na verdade, eu me sinto em casa. É uma coisa bem diferente que eu converso com todos aqui. É o primeiro país de todos que eu passei e que eu morei devido aos meus trabalhos. Mas aqui na Turquia eu tenho uma certa conexão com esse país aqui, falando energeticamente, a energia do país, a energia dos turcos. É o primeiro país que me faz me sentir em casa, pelo fato de eles serem muito receptivos, de eles serem muito carinhosos, e diferente de alguns países que eu morei, como nos Estados Unidos, que é uma cultura um pouco fechada. A Itália, ela é uma cultura um pouco mais aberta, mas não tem como comparar
com a nossa cultura brasileira, com a cultura turca, que as duas estão bem próximas, apesar de a gente estar muito longe, né, praticamente 13 mil quilômetros do Brasil para a Turquia. E hoje, para mim, está sendo uma coisa assim bem tranquila, ainda mais pelo fato de eu estar falando a língua deles, né? Então, isso foi o que mais me tranquilizou. Cultura, a gente, vamos falar um pouco agora. Eu moro hoje num país que é considerado um país muçulmano, na verdade, né? Tem a cultura muçulmana. Mas, em questão da religião, eu não tive muito problema, assim, até porque foi uma coisa bem bacana, assim, para mim estar conhecendo uma cultura nova, uma cultura bem diferente da minha. É, e o que eu posso dizer é aquilo, voltar nesse mesmo ponto. Eles têm uma pitada latina. E isso é uma coisa que me deixou assim bem no ar, assim, falei, nossa, como que pode ser? A gente tem uma cultura muito longe uma da outra, mas vocês têm uma coisa assim um pouco parecida com a nossa do Sim. Brasil. Bem, a gente fala muito Sidiak Kalan, na verdade, que é isso, eles são muito quentes. Se for traduzir, eles são muito quentes. Aham, que legal. É, e eu acho que isso hoje para mim não tá sendo nenhum problema, mas no início, como eu falei, quando eu cheguei aqui, eu tive É, um choque de cultura, né? Porque é uma cultura claro. bem começando pela língua, porque é uma língua quando eu comecei a ouvir aqui na minha primeira semana, eu falei, nossa, eu acho que é uma língua que eles estão falando é árabe, na verdade, porque tem algumas coisas similares em questão, É, muitas palavras que vêm do árabe também, né? aham. Que legal. E tá, mano. Não, muito legal. E assim, se a gente daqui do Brasil, a gente já sente a energia, porque é a mesma sensação nós que acompanhamos. A gente sente uma conexão com a Turquia que a gente fica, gente, o que que é isso? Eu imagino para você, né? Então, assim, muito legal você trazer isso, porque desmistifica um pouco essa ideia de que, ai, deve ser difícil e tal. Muito bacana, muito bacana. E outra coisa, como os brasileiros acompanham muito as séries, novelas e os filmes, as produções turcas, aqui na Turquia também eles são apaixonados também pelas novelas brasileiras. Que legal! Eles acompanham muito, já faz alguns anos. Tem muitas novelas aqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas são novelas antigas já, Sim! da época do Cravo e a Rosa, algumas Uau! desse tipo. Eles acompanham muito, eles gostam muito das produções Que brasileiras. bom! Tem um carinho e uma paixão muito grande pelos atores e as atrizes brasileiras também. Que legal. E você fazendo essa ponte aí para aproximar mais a gente da Turquia. Com certeza. Muito bom. Vamos falar agora um pouco sobre ego, senão as pessoas vão me matar se eu não perguntar. Você Tá entrou ótimo. agora para a Dizzy, que já é um sucesso tanto na Turquia quanto aqui no Brasil. Qualquer coisa que a gente publique ou que a gente fale de ego já é um sucesso. E eu quero saber como é que foi o processo para entrar nessa produção que já está em andamento, né? O seu personagem ele vai entrar ali para mexer um pouco ali com a Sibel, com o Erhan. E eu já vi no próximo Fragman que vai ter um jantar e tudo mais. A galera já tá ansiosa. Eu quero muito que você me fale, então, sobre esse processo de entrar na Disney e o que que a gente pode esperar desse personagem. Tá ótimo. Tudo começou da seguinte forma: eu recentemente cheguei de um reality show que é de um canal aqui da Turquia, que é a TV8, e eu tive agora na República Dominicana participando do Survivor. Assim que eu cheguei aqui, eu já comecei a ter alguns convites para algumas séries, participando de alguns castings, na verdade. Inclusive, antes de entrar na Ego, eu tive participando de uma outra Disney, só que ela é uma digital do canal TRT, que se chama Eva Ramazan Bey. Eu participei de um capítulo somente, e logo na mesma semana eu recebi um convite do meu empresário aqui. Ele me passou um casting, na verdade, para mim estar fazendo uma audition para Ego. Nesse mesmo dia, eu gravei um vídeo em casa, inclusive eu compartilhei na minha rede social, no Instagram, pelos stories. E nesse mesmo dia eu fiz um vídeo, fiz essa audition com o personagem Timur. E aí, logo, algumas horas depois, eu tive a confirmação que eu fui aprovado para participar da Dizzy Ego.
Fiquei muito feliz com essa oportunidade, apesar de já estar entrando praticamente no meio da Disney, né? Porque já começou faz um tempo. E assim, o que eu posso falar do Timur é que realmente ele chegou para dar uma apimentada ali entre o Erhan e a Cibele, que na verdade, como vocês vêm acompanhando, tá um pouco confuso, né? Essa relação entre eles. Então foi por isso que teve essa chegada aí do Timur. Ele entrou como parceiro agora para cuidar de uma marca junto com a Cibele, que se chama Yassabel. E o que eu posso falar por agora é que vai ter muita coisa bacana aí, que os brasileiros vão se surpreender. Não posso abrir muitos detalhes, porque vai entrar agora, nesse domingo, às 8 horas, né, horário daqui da Turquia. O Timur ele vai estar estreando agora no capítulo 9, e tenho certeza que, para quem acompanha a Disney, vai se encantar muito. É como eu falei, ele está chegando para dar uma apimentada, e vamos ver o que ele consegue fazer ali no meio dessa coisa instável que está rolando entre o Erhan e a Cibele. Sim. Então a gente pode esperar aí que ele seja um galã que vai mexer corações. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que vocês já perceberam pelo Fragman também, que ele já está bem desconfortável com Sim. o Timur. Já rolou um lance ali de ciúmes bem forte, na verdade. E, Aham. como eu falei, vai ter muitas surpresas aí pela frente. 25 sene yatar en az. Çok güzelsiniz. Size bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok teşekkür ederim. Ya bir cevap versene, neden yaptın? Yahu aşığım sana, aşık. Sana aşık oldum Sibel ya. Que legal. Mais uma pergunta que a galera mandou muito é como que você se sente trabalhando ao lado de grandes atores, de pessoas tão talentosas como a Melissa, como o Alperen, que são referências lá na Turquia, né? Melissa, que já vem aí de algumas Disneys, é muito querida aqui no Brasil, muito querida. Muita gente perguntou como ele se sente trabalhando com essas pessoas, né? Que tem esse sucesso todo. Para mim, na verdade, é um prestígio, porque tá atuando com atores que já tem um certo nome aqui na Turquia, né? Como eu falei, foi uma oportunidade muito grande para mim, apesar de eu já estava me preparando para esse mercado aqui, o mercado de atores aqui, tanto cinema quanto televisão. Para mim foi um presente muito grande, né? Um presente muito grande. Eu estou ali trabalhando com eles, realizando um trabalho excelente, mas no mesmo momento eu estou aprendendo muitas coisas junto da Melissa e do Alperen. E está sendo uma coisa muito bacana para mim, na verdade, muito bacana. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de mencionar, no ano passado eu também participei de um filme aqui também no casting principal, que se chama Allah Yazdı Olsun. Eu só não compartilhei algumas coisas na rede social ainda, porque o filme ele está no processo de venda para alguns canais aqui, por isso que eu não consegui compartilhar ainda. Foi meu primeiro filme passado que eu estive fazendo. E agora essa segunda oportunidade com a minha primeira novela aqui na Turquia, que está sendo a minha entrada agora aqui no mercado, e eu tenho certeza que no decorrer de um curto período aí a gente vai ter também muitas surpresas em questão do Alisson em algumas novelas que vão vir nos projetos futuramente aqui nas telas turcas também. Çünkü aşkla yaptım. Şirketimizin CEO'su Erhan Bey. Aşkını seveyim senin ya. Aynı zamanda Sibel Hanım'ın kocası. Adam resmen sana... E antes de fechar, você tem intenção de voltar para o Brasil, atuar aqui também, ou você pretende ficar mais por aí mesmo? Dependendo da oportunidade, claro que eu tenho vontade, né? Eu sempre vou ao Brasil, assim, de férias para visitar também família que reside em Santos e amigos. Mas eu tenho, sim, tudo depende de dos projetos que possa vir futuramente para mim. Mas por que não, né? É o meu Brasil querido, é a minha terra amada. Isso Com aí. certeza, se tiver alguma oportunidade de algum projeto que eu possa estar participando e colaborando futuramente aí no Brasil,
com a maior vontade, eu vou estar presente, sem dúvida alguma. Bom, para todos os queridos e queridas aí da minha terra brasileira amada, eu gostaria de fazer o convite para vocês não perderem esse domingo a estreia do Timur na Dizzy Ego. Tenho certeza que vocês vão amar, tem muitas coisas, tem muita surpresa vindo aí pela frente que vai deixar vocês bem animados. E gostaria muito de agradecer por agora, por todas as mensagens que estão vindo através aí da rede social, do Twitter, do Instagram. Fiquei muito contente com esse feedback que vocês passaram para mim e para o Timur também. E, bom, gostaria de deixar um beijo grande para todos. É um prazer enorme estar aqui nessa entrevista com todos vocês. E vamos lá, aguardo a presença de todos vocês aí pela rede social nesse domingo, às 8 horas, horário da Turquia, na Dizzy Ego. Um beijo grande a todos.